Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Oi, minha gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Então, essa atividade, ela faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que é um projeto que está sendo realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então hoje eu quebrei um pouquinho o cronograma, né? Tô lançando esse episódio na sexta-feira. Foi uma semana atípica para mim, mas encerrar, né, essa semana de muito trabalho, de muitos sentimentos assim, né? Ebulição de sentimentos, acho que também é bem importante frisar, né? E trazer no dia de hoje um pouco novamente essa energia de Obá como esse conflito que nós carregamos, né? E quando eu falo conflito não é no sentido negativo, mas o quanto também dentro de nós, das nossas vidas, né? Das nossas experiências, nós também vivemos em constante ebulição, né? Do sentir, daquilo que a gente acaba passando no dia a dia, das experiências, né? Das tristezas, e entender principalmente o quanto nós, né, mulheres, e também falando de um modo geral, homens e mulheres, né, o quanto que nós somos limitados e o quanto isso é normal, é a realidade, né? A gente é limitado no sentido de que nós não temos a resposta para tudo. Na verdade, a gente não tem a resposta de nada, a gente acha que tem, né? Nós não temos as respostas. A gente precisa estar toda hora reformulando as nossas perguntas. A gente precisa estar sempre abertos, né, para entender outras realidades, além daquelas, né, que os nossos olhos alcançam, assim, além daquelas que a gente já vive no dia a dia, né? Então, o quanto que essa energia de Obá, ela está presente nessas nossas construções a partir dessas vivências, né? Dessas estratégias, desse movimento, né? A Obá, ela é muito representada pelo símbolo da roda, no sentido do seguir, né? No sentido do movimento, do progresso, assim, né? Do andar. Então, o quanto que a gente pode pensar no nosso dia a dia, né? Nas nossas construções, assim, o quanto que essa energia de Obá, ela está presente também. E principalmente se entender errante, se entender humano, limitado e transitório. Porque vem muito assim, pelo menos para mim, pensando sobre essa questão, né? É que a gente erra, mas não aceita o erro, ok, né? Somos humanos, somos falhos, mas aquele medo de errar nos impede de avançar, né? E muitas vezes o medo de tentar também acaba nos impedindo de avançar. Ou seja, se a gente avança e erra, para nós é ruim, mas também se a gente não avança é pior ainda. Então, o quanto que Obá pode estar nos ensinando nesse sentido, né? Que ela foi e seguiu
a vida dela, né, dentro das teorias que ela tinha, dentro dos ideais que ela tinha, né. Então, para quem não ouviu semana passada, a gente, né, falou sobre Obá, sobre esse orixá que carrega dentro de si a energia da guerra, né, a energia da luta, aquela força, mas também que vai carregar o amor, aquela paixão descontrolada, não tanto quanto Oiá, né? A paixão descontrolada no sentido da entrega, do sacrifício, assim, de doar-se, né? O quanto que Obá também vai representar a energia da ingenuidade, né? Da energia da entrega também ao ser amado, né? Para o ser desejado, né? Então, vale muito a pena, se você não ouviu o episódio da semana passada, para poder entender um pouquinho sobre Obá, voltar lá atrás, no episódio número 7, que é Obá, o amor é sacrifício, né? Nesse sentido, para a gente pensar um pouquinho hoje, continuar falando sobre essa energia guerreira, essa energia tão linda. E eu já digo para vocês o seguinte, hoje eu não recorri à obra Mitologia dos Orixás. Por quê? A narrativa que eu queria trabalhar, que está na obra, ela uma para um outro caminho, né? Então, como eu gostaria de enfatizar hoje sobre a questão do guerrear, a questão estratégica, né? A questão da luta e tudo mais, eu busquei essa versão da narrativa no domínio público mesmo. Então, vocês podem também estar acessando depois na internet e conhecendo outras versões desse mesmo mito. Só para explicar para vocês, tá? Então, na semana passada, eu acabei não comentando muito sobre Obá no sentido dos elementos que a constituem, né? Então, eu vou falar um pouquinho antes sobre, e principalmente deixar aqui claro, né, que quando a gente está falando em Obá, a gente está falando sobre os orixás femininos, grande parcela do público, talvez, que nos ouve aqui, ou as pessoas que acessam, eles têm um entendimento dessas divindades, né, a partir de um contexto religioso, faz parte do dia a dia dessas pessoas, a partir de um outro prisma, né, de um outro olhar. Então, sempre dizendo que nas nossas oficinas, quando a gente trabalha, óbvio que nós vamos ter o respeito e encanto por essas divindades, mas ela vai ser uma contextualização mais cotidiana, né? A partir dos elementos das narrativas. E aqui, novamente, trabalhando a ideia de narrativa mítica, não como uma ilusão ou como uma mentira, mas como uma narrativa, uma história, né? Que aconteceu, enfim, que ela é contada, foi contada, né, verbalmente, oralmente, por pessoas de uma comunidade. Então, sempre trabalhando com essa ideia da narrativa a partir desse olhar, tá? Só para deixar claro também. Então, minha gente, falando um pouco sobre Obá, né? Obá é essa orixá guerreira, né? Que ela é muitas vezes associada também a Yansan, né? A Oiá, inclusive como se fosse uma irmã mais velha, diríamos assim, né? Por esse caráter assim mais velho, mais duro, talvez, né? Então, na natureza, a Obá, ela tá ligada às enchentes, né? As cheias dos rios, as inundações. Ela é quem vai reger todos esses fenômenos, né? Que sejam naturais ou provocados pelos erros humanos, então. Para pensar um pouquinho sobre esse movimento das águas, né? Então, o encantamento é feito dessa forma, né? Quando um rio transborda, inundando tudo, é o encantamento de Obá, é a força de Obá, né? Quando a gente vê esses rios assim, as enchentes fortes, aquela água que vem turva, né? Bagunçando tudo, arrastando tudo, tem muito da força de Obá nesse movimento. Então, Obá, ela também está presente nos coriscos, né? No poder que foi dado pelo marido, até então Xangô, né? Pelo seu companheiro, porque ela também tem ligação com a energia, seja ela elétrica, né, ou eletricidade. Então, essas faíscas assim, né? Também representam a força de Obá. Outra característica dela, né? Pelo caráter forte, ela é poderosa, ela é sábia, ela é madura, ela é realista, né?
E olha aqui, já vem o primeiro embate. Ela é realista ao mesmo tempo, mas ela representa a energia da ingenuidade, né? Então, para vocês verem que o quanto que também representa os seres humanos, né? Agora a gente está focando mais no nosso lado, nós mulheres, né? Mas pensando que também nós carregamos sempre não só um lado da história, mas 300 mil outros lados e diversas atitudes que a gente vai tomar de acordo com o que a gente está no momento, né? Então, ao mesmo tempo que ela é realista, ao mesmo tempo que ela é madura, ela acaba sendo infantil e ela acaba sendo ingênua, né? Quando ela se relaciona ou quando ela ama outra pessoa. E a gente essas características elas vão se manifestar no decorrer da nossa vida e a gente vai agir dessa forma de acordo com a nossa construção do momento, né? De acordo com as nossas sensações e sentimentos. E que está tudo ok, né? Tá tudo certo, é totalmente entendível. A gente agir assim justamente porque nós estamos em construção e reconstrução contínuos, né? Então, pensando um pouco da Obá a partir do nosso contexto, assim, né? A partir da vida dos seres humanos, essa energia de Obá ela vai reger, né? Essa desilusão amorosa, a tristeza, o sentimento de perda, de ciúme, né? A incapacidade dos homens e de mulheres de ter aquilo que amam e desejam, né? Obá ela também representa a raiva, a solidão, a depressão e o sentimento de abandono. Nossa, Karina, mas é só coisa ruim? Não é questão de coisa ruim, mas são lados em que essa energia de Obá ela pode estar realmente presente, né? Assim como também Obá é a força, é a estratégia, né? É a objetividade, é a luta realmente, né? A garra, é aquele, como é que eu posso dizer para vocês? Aquele movimento, aquele impulso de conquistar, aquele impulso de não parar, sabe? Então, normalmente, ela vai trazer, não só ela, mas todas as outras divindades, e não só na narrativa afro-brasileira, mas em outras narrativas, sempre elementos vistos como positivos e negativos, né? Sobre aquele equilíbrio das divindades, o equilíbrio, né, de seres. Então, para trazer um pouco para vocês aqui, e como essas características elas acabam sendo representadas já na narrativa anterior que nós ouvimos na semana passada, né? Sobre a questão das desilusões, do sentimento de perda, do ciúme, né? Para vocês verem também. Então, conforme a gente já estava vendo, né, Obá ela vai representar essa energia de Obá, ela acaba também representando a frustração, né, que a gente carrega dentro de nós, sejam mulheres ou homens, sobre os nossos ideais e sobre aquilo que nós almejamos, né, quando nós não conquistamos algo, não conseguimos conquistar aquilo, né, que estava sendo desejado, estava sendo sonhado, assim, né, tem muito também dessa característica, dessa energia. Outro ponto também que é bem interessante comentar, embora as narrativas míticas, né, nos apresentem Obá como uma guerreira, como uma vencedora, ela consegue o seu encantamento nas desilusões e nas frustrações, né, na derrota. Em que sentido? Pelo mito, né, pela narrativa mítica, Obá ela foi enganada por Oxum, né, que a levou a cortar a sua própria orelha para oferecer a Xangô. Ele, né, conforme na narrativa da semana passada, ele por um gesto de repugnância, ele expulsou ela do reino. E toda essa dor, toda essa desesperança, né, todo esse sentimento de abandono acabou ficando como uma marca registrada de Obá, né? E esses sentimentos acabaram ficando na sua regência, né? Sob sua regência. Então, quando a gente acaba se sentindo traído, abandonado, sem esperança, com raiva, né? Frustrados em alguns objetivos, realmente a gente pode estar pensando nessa narrativa, pode estar pensando a partir dessa divindade o quanto pode ter ligação ou não, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês.
Então, esses sentimentos, eles acabam sendo desencadeados, né? Podem ser ligados a partir dessa força da natureza que é chamada Obá, né? Que mexe com o nosso interior também. Então, a gente veio falando sobre Oiá, nós falamos hoje sobre Obá, estamos encerrando esse episódio, né? E provavelmente depois falando sobre Iemanjá e sobre Oxum, e sempre pensando em elemento água, né? Embora Obá ela pode representar fogo, também pode representar terra. Oiá pode representar fogo, mas também pode representar ar e também representar água, para ver todos esses elementos que constituem a nossa vida, né? Que estão presentes também na nossa vida. Então, Obá, a energia de Obá, né, que pelo menos as narrativas míticas nos apresentam, a energia desse desabafo também, né, do já não suporto mais, né, é a agitação do sentimento indevidamente mexido, afetado por alguma coisa, né, ruim. Então, esse movimento de já não suportar mais, seguir em frente, esse movimento de novo da roda, né, dessa... Como eu posso falar para vocês? Não seria impulsividade. Agora, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô pensando, eu tô fazendo um movimento com a mão aqui, mas me fugiu a palavra, para vocês terem noção. Mas iniciativa, talvez? Talvez sim, iniciativa. Então, esse movimento de a minha realidade, né? Não estou feliz com a minha realidade. Esse movimento, né, de querer trocar, de querer mudar, de querer andar, de não fazer, né, ficar estagnada a nossa vida, ficar estagnada, enfim, né, os nossos planejamentos e tudo mais. Isso tem muita característica de Obá. Né? A energia de Obá, ela está presente nesse nosso movimento, nessas nossas escolhas, né? Reorganizações, nessas nossas estratégias de vida, né? De planejamento e de sonhos. Então é bem interessante pensar a partir dessas noções também, né? Então, como eu disse para vocês, essa narrativa mítica, ela está numa versão em domínio público. Provavelmente, se vocês colocarem na internet, vão ter acesso a outras N narrativas que também vão trabalhar com esses elementos. Mas só para falar para vocês, então, que hoje eu vou apresentar uma que não está, pelo menos não de forma direta, na obra Mitologia dos Orixás, tá? Então, bora lá! Uma vez banida do reino de Xangô, Obá se transformou numa guerreira poderosa e perigosa. Costumava vencer todos os seus opositores em relativa facilidade. Obá também possuía grande beleza física, que, aliada à sua determinação, coragem e equilíbrio, fazia dela uma pessoa especial. E o desejo de possuir tão bela e corajosa guerreira levava muitos a se confrontar com ela, mas saíam sempre derrotados. E a notícia chegou até Ogum, o rei de Irê, que era um guerreiro invencível. Então, né, ela com esse caráter, né, tão lindo, tão forte, tão guerreiro, acabava despertando o desejo de vários outros guerreiros, né? E aqui diz que um deles, em especial, Ogum, acabou se sentindo tão mexido nesse ponto que ele foi atrás para descobrir, né? Então, voltando para a narrativa. O mensageiro trouxe a notícia. Meu senhor, ela é invencível. E Ogum: eu sou invencível, rebateu Ogum ao mensageiro. Mas ela é poderosa, ainda não foi derrotada, senhor. E ele, né, pense, é porque ela não enfrentou Ogum, disse o próprio. E Ogum mandou que seu mensageiro fosse avisar a Obá, né, que ele, Ogum, iria enfrentá-la, derrotá-la e ainda por cima possuí-la. Obá recebeu a mensagem e retrucou: que assim seja. Imagina agora a expressão de Obá, né? Imagine
Nesse sentido, pensando algum como esse guerreiro, né, que não aceita perder e que principalmente quer tomar vantagem de todas as formas do seu inimigo, do seu adversário, então também pense em a petulância, né? Então, Ogum partiu de Ire em busca de sua poderosa adversária e tinha em mente tomá-la para si. No campo, onde a luta seria travada, Ogum chegou primeiro e, como um bom caçador, montou a armadilha para derrotar Obá. Mandou que seus homens triturassem uma grande quantidade de quiabo e passassem pelo chão. Assim, Obá não conseguiria ficar de pé e seria facilmente vencida. Pois bem, a hora chegou. Ambos estavam presentes ao campo de batalha. De um lado, Ogum, o guerreiro violento e imbatível. Do outro, Obá, a guerreira bela e invencível. No meio, entre um e outro, a armadilha preparada por Ogum. Então, eles olharam-se, estudaram-se, e Obá tomou a iniciativa. Partiu para cima do adversário, sem perceber que havia o quiabo espalhado pelo chão. O tombo foi imediato. Obá não conseguia firmar-se de pé. Ogum, que a tudo observava, lentamente dirigiu-se à sua adversária, empunhando a espada. Obá, sentindo-se que seria vencida, num rápido movimento, puxou Ogum para si, fazendo com que o guerreiro também escorregasse e caísse em sua própria armadilha. Foi uma grande luta. Não de cruzamento de espadas, ficar de pé. Durante horas e horas tentaram os dois, em vão erguer-se e derrotar o oponente, mas não conseguiram ao menos colocar os dois pés no chão, sem escorregar em seguida. Lutaram até a fadiga total e declararam um empate. Não havia vencedor nem perdedor. Ogum, o invencível, não conseguiu vencer Obá. Por sua vez, Obá, a guerreira forte, não conseguiu derrotar o poderoso Ogum. Ali mesmo, no chão, amaram-se em respeito à força e ao encanto do outro. Afinal, são dois verdadeiros guerreiros. Ogum ainda tentou levá-la para si, mas o coração de Obá pertencia pela eternidade a Xangô. E ela partiu para encontrar o seu próprio destino, mesmo com dor no coração. Então, gente, essa era a narrativa, né? Existem tantas outras versões dessa mesma história, mas para a gente pensar que no campo do amor, diríamos assim, ou no campo dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer para nós, né? Quantas vezes nós montamos armadilhas, né? Achando que a gente vai se beneficiar, ou melhor dizendo, pensando que essas estratégias e esses pontos que a gente vai organizando, né, no nosso dia a dia, esses passos que a gente está arquitetando, né, acha que está arquitetando também, o quanto muitas vezes elas acabam nos pegando peças, né? A gente acaba tropeçando na própria armadilha. E aqui eu digo não no sentido ruim, mas é justamente na ideia de que a ânsia por vencer, a ânsia por avançar, né, acaba nos atropelando. Então, em vez de um passo dado, em vez de dois passos, né, dados em direção do que a gente quer, a gente acaba dando um, porque o outro é só atropelo, o outro acaba, né, não digo fazendo perder tempo, mas no sentido de que quem quer fazer rápido faz duas vezes, né? Existe um ditado que se diz assim. Então, no sentido de que esse atropelo por querer ganhar, esse atropelo por querer fazer com que a nossa voz seja a mais alta, seja ouvida, acaba nos derrubando, né? E acaba nos ensinando que não é assim, que nem sempre vai ser de acordo com as estratégias que a gente toma, e que muitas vezes a gente precisa primeiro entender todo o contexto, entender também
o lado do outro, né? Entender que nós estamos nessa vida não para competir com os outros e muito menos achar que nós somos adversários, né? Quando a gente sonha em ter alguma coisa, ou vamos supor assim, até no ambiente de trabalho, pensando, né? E que o colega de trabalho, ele não é o adversário, que a gente não está competindo para ver quem atinge tal ponto, tal objetivo, ou para ver quem ganha mais atenção, enfim, sabe? Que são coisas, gente, que parecem ser tão simples, que estão no nosso dia a dia em diversos momentos, assim, das nossas interações, né? E que a gente acaba não percebendo, acaba, né, passando batido, assim, para pensar justamente que muitas vezes a gente um campo de guerra, né? Que a gente escolhe, ou percebendo ou não, mas escolhe lidar na nossa vida como se as outras pessoas todas fossem adversários, sabe? Então, o quanto que isso é prejudicial até mesmo para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento, enfim, espiritual, né? Para aqueles que têm uma religião, enfim, alguma crença. Então, o quanto que vale a pena pensar nessa nossa energia, em como a gente está depositando essa energia e trabalhando com essa energia, né? Do nosso dia a dia, assim. O que realmente vale a pena? Quais são as batalhas que realmente valem a pena a gente travar? Sabe? O que é? Qual que é o meu objetivo? Obá, não só nessa narrativa, mas tantas outras, né, que existem, ela não colocava para perder, né? Ela é a divindade totalmente ligada à estratégia, totalmente ligada ao movimento. Então, realmente, vamos pensar no nosso dia a dia e pensar que batalhas, que lutas eu estou travando e quais delas realmente vão me edificar. Quais delas vão me fazer, né? Me farão crescer enquanto pessoa. E pra gente também não tá colocando energia em cima de coisas que não fazem mais sentido, de coisas do passado, né? De coisas que não vão nos agregar mais. Então, realmente pensar na guerra, pensar nesses nossos conflitos, nesses nossos movimentos e ações, mas principalmente na estratégia que a gente adota para passar por algumas experiências, né? Passar por alguns momentos da nossa vida e principalmente o que a gente pode tirar de bom a partir disso. Então, conforme tinha dito para vocês, sim, a questão da desilusão amorosa, a questão do sentimento de traição, né, e tudo mais, tem energia, pelo menos nos mostra, né, nos demonstra energia de Obá, nos demonstra sim, mas também essa energia da estratégia, da força, da organização, também tem, né, também tem a presença de Obá. Então, realmente, que fique o ensinamento hoje, não o ensinamento, né, mas que fique a provocação inicial para a gente aprender algo, né, principalmente sobre essa questão da estratégia. Eu estou colocando a minha energia no quê? Certo? Eu estou direcionando a minha força para algo que realmente vai me fortalecer? Será que o meu medo, será que o medo de me machucar acaba vendo no outro um inimigo? Será que eu posso baixar a guarda um pouco para poder ver as pessoas e perceber que todos nós, no nosso dia a dia, estamos enfrentando também batalhas pessoais? Será que, né, não vale a pena a gente baixar um pouquinho o escudo, abrir um pouquinho o coração, sabe? Guardar esse medo o medo do não, o medo da rejeição. Porque talvez quando eu baixo o meu escudo, realmente eu consigo ver o olhar do outro. Eu consigo perceber que o outro também tem um medo. Eu preciso perceber que também o outro precisa de ajuda. E quando eu baixo o meu escudo,
eu também me mostro humana. Eu consigo mostrar quem eu sou. E quando a gente mostra, né, quando a gente consegue tirar toda essa armadura, né, essa armadura de guerra, e justamente de muitas guerras que a gente cria, né, que não são nem tão reais, não são necessárias, mas que a gente cria. Quando eu tiro essa armadura, eu consigo realmente ser eu, né? Inclusive respirar melhor. E aqui eu tô usando uma metáfora, mas que realmente, gente, quando a gente se fecha para não sentir dor, ou se fecha com medo do que vai acontecer, enfim, tudo mais, até a respiração é difícil. Será que vale a pena toda essa armadura, né? Muitas vezes o medo de não sofrer acaba também não nos deixando ser felizes, né? Tentar pelo menos um movimento. Então vale muito a pena pensar que guerra eu tô escolhendo para mim. E que guerras eu tô lutando. Será que são aquelas que realmente não tem que a gente fazer, que é para nós, assim, que realmente tá no nosso caminho, que é a minha batalha mesmo em relação ao meu trabalho, em relação a uma questão familiar, em relação à minha conquista do objetivo, enfim. É foco, estratégia, movimento, né? E eu acho que quando a gente fortalece, quando a gente busca esse fortalecimento, né? Quando a gente entende as nossas falhas e principalmente entende a nossa força, quando a gente começa esse movimento, né, em busca desse entendimento, é que realmente nós avançamos, né, verdadeiramente. Então, pessoal, hoje a ideia era para falar um pouquinho sobre Obá a partir desse contexto, né, do contexto de guerra, mas contexto de força, do contexto de estratégia, de progresso, de avanço, né, e também ligado às nossas experiências pessoais ou aquilo que nós estamos enfrentando e que muitas vezes ninguém sabe, né? Só a gente mesmo dentro de nós, assim, nosso coraçãozinho, certo? Eu espero que alguma dessas palavras que eu falei para vocês, elas tenham feito sentido, possam trazer algum conforto, uma provocação, né? Porque a provocação nos ajuda a pensar fora da caixa e também nos ajuda a movimentar, né? O que é aquilo que já estava tão certo, tão fixo assim, né? As nossas ideias. Então, vem para provocar e realmente para pensar, será que é isso mesmo? Será que a gente consegue organizar o pensamento, sabe? Tirar um pouquinho a poeira daquela certeza que estava tão certa. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Os episódios e principalmente esse. Certo, minha gente? Então, agora, no sábado, né? Nós nos encontramos para a oficina de dança com a Vanessa Carraro para continuar trabalhando com essa energia de Obá. E semana que vem a gente vai falar sobre outra Iabá a partir de outros elementos e vamos seguir pensando no nosso dia a dia e pensando no quanto nós somos fortes e o quanto que essa força ela precisa estar sendo trabalhada, relembrada e fortalecida. Certo, minha gente? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.